querido alquimista, vamos lá continuar a nossa peregrinação rumo a sair de peregrino para alquimista, para mago da sua própria realidade, ok? Então, por isso que eu já chamo você de alquimista aqui, porque eu já visualizo, você deixou de ser peregrino, não é mais peregrino, agora você é alquimista, você já está iniciado. Então, vamos lá para continuar os nossos estudos? Ok? E hoje a gente tem um assunto muito profundo, que é um desafio para mim falar dele de forma sucinta e rápida, mas é a proposta desse curso aqui. Entregar para você conteúdos profundos, em doses ali encapsuladas, para fazer com que você compreenda pelo menos o básico. Mas eu não gosto de usar essa palavra básico, porque não é básico não, gente. Os conteúdos que a gente tem aqui vão trazer para você uma enorme transformação. Decida e determina isso na sua vida já, agora, ativado. Ok? Então hoje a gente vai falar, gente, nessa nossa aula 1 do módulo 2, nós vamos falar de expansão de consciência. Como compreender a natureza da consciência e suas dimensões? Bom, a primeira coisa é, por mais que a gente estude, inclusive a ciência está aplicada nisso, empenhada nisso através da física quântica, da física digital, enfim, de muitos estudos. O que é a consciência? Então, eu posso dizer que eu não tenho como dizer para você exatamente, com toda certeza, que eu já encontrei o que é a consciência. Continua sendo um assunto a ser investigado, mas vou compartilhar com você aquilo que eu já adquiri, tanto de conhecimento como de experiência no quesito consciência. Então, compreender o que é, qual é a natureza da consciência e como ela opera é a nossa jornada de expansão. Nessa aula e nenhuma outra lá na frente você vai ter tudo respondido, exatamente porque você vai se descobrindo como consciência e se autoconhecendo, tendo a sua própria experiência. Ok, qual é a natureza da consciência? A consciência, ela é invisível. Ela não tem uma forma física, mas ela assume todas as formas que aparecerem, tanto no campo sutil ao mundo dos sonhos, que é um sonho onírico, é um sonho mais sutil, apesar de ter tangibilidade de realidade como a realidade física, mas você percebe que quando você sonha, as coisas meio que não fazem tanto sentido. Uma hora você está num lugar, em fração de segundo você aparece em outro, coisas que não ocorrem quando a gente está em estado de vigília. Então, a consciência, ela cria todas essas formas, tanto no campo sutil, que é o campo dos sonhos, o campo da energia, o campo do invisível, do espiritual, o campo astral, né? Tudo isso, o campo etérico, que são energias sutis, mas tem algum formato, tem alguma aparência, porque pode ser vista. Você vê cores, você vê formas, então é a consciência que cria isso. E a consciência cria também o que a gente chama de matéria. É aquilo que você está vendo, por exemplo, esse corpo físico, o celular com o qual você está assistindo, o computador, absolutamente tudo que o seu corpo físico, que é a materialização de parte da sua consciência, está vendo, vivendo e experimentando. Então, a consciência que você está se experimentando através do veículo físico que é o seu corpo. Então, você é a consciência, você não é o corpo. Por isso que as tradições orientais sempre falam, eu não sou meu corpo, eu não sou minha mente, eu sou consciência, ok? Então, existe uma diferença entre a mente e a consciência. A consciência é aquilo que transcende a mente e transcende a forma, transcende o corpo. A mente é como um programa, né, que tem vários aplicativos instalados dentro desse celular. Imagina que a mente é um celular. E tem o programa que roda lá, né? Pode ser o iOS, pode ser o Android, mas dentro desse programa tem vários aplicativos que você vai instalando, desinstalando conforme o seu desejo. Então você, dono do celular, é a consciência, o celular é a mente e os programas são as crenças, os paradigmas, as coisas nas quais você acredita. A consciência, ela
cria através do instrumento mental. Então, a mente ela é como se fosse a caneta e a consciência é a mão que segura a caneta e faz os desenhos, ok? Então, a mente é um instrumento da consciência. Logo, você tem que se desidentificar com o seu corpo, que ele é só o carro, é um veículo para aquilo que não tem forma, tem a experiência de ter uma forma, e a mente é o programa que faz o avatar funcionar e que dá moldura, molda, que dá tangibilidade às formas que a consciência deseja criar. Então, a consciência é soberana sobre a mente e o corpo. A consciência é soberana sobre a mente e o corpo. Por quê? A consciência não deixa de existir quando o corpo morre. A consciência não deixa de existir quando a mente se apaga. Quando você fica sem pensamentos, quando alguém dá uma anestesia geral em você e você vai para uma cirurgia, quando você apaga, dorme, sono profundo, a mente sumiu. O corpo continua lá, só que apagado, e a consciência permanece. Você sabe que a consciência permanece porque quando você acorda, você sabe que você dormiu. Nossa, eu dormi como um anjo, dormi como uma pedra. Você sabe, você sente os efeitos disso, porque você é consciência. Ok? Então, essa é a natureza da consciência. Ela não tem forma, ela está além do corpo, além da mente, além do tempo e do espaço. Essa é a natureza da consciência. E sempre misteriosa, estamos sempre estudando, porque conhecer a consciência é conhecer a si mesmo. E o que mais que a gente vai falar aqui da consciência, além da natureza, que eu expliquei para você, as suas dimensões. Então é difícil falar das dimensões porque a consciência não tem barreiras, não tem limite, não tem dimensões, a não ser as crenças que você coloca na sua mente, você consciência, que isso te limita. Isso faz com que você tenha uma dimensão ilusória. A consciência, ela não tem barreiras e nem limites. Um exemplo muito claro, bem didático, foi de um sonho que Giordano Bruno teve, que foi um frei que começou a estudar os livros de Hermes Trismegisto, as leis ocultas do universo. Ele começou a ensinar o ocultismo, né, que naquela época a igreja chamava de ocultismo, e por isso ele foi queimado na fogueira. Então, o Giordano Bruno conta, né, em um dos seus relatos que ele deixou escrito, que ele teve um sonho aonde ele via um anjo, como se fosse um querubim, um cupido, com um arco e flecha, e estava no meio do nada, no universo. E esse anjo puxava a flecha e atirava naquele vazio. E a flecha seguia infinitamente, infinitamente. Até que aparecia um muro, uma parede, e a flecha parava naquela parede. O anjo voava até aquele muro, retirava a flecha do muro, e atirava por cima da muralha, ele atirava novamente no vazio do universo, e assim a flecha ia seguindo, até que ela batia em um outro limite, em um outro muro. O anjo voava, pegava a flecha e atirava novamente, e assim foi seguindo o sonho dele, até que ele compreendeu. Ele compreendeu que nós somos como esse anjo, atirando essa flecha, e o universo é infinito. Nós somos consciências sem formas e que as crenças são os limites que a gente impõe a nós mesmos. Então acaba que a gente acredita que algo é como é e aquilo é uma barreira, se torna um limite. Se você acredita, assim é. Por quê? Porque a consciência determina a experiência. E se você tem crenças instaladas na mente, essas crenças são as dimensões, as barreiras que limitam você, ok? Então, por isso a expansão da consciência é necessária, porque é como se você quebrasse muralhas, quebrasse as dimensões ali, né, as limitações que a sua consciência está operando, e você vai conseguindo operar mais além, acessando mais habilidades que a sua consciência tem de acessar, ok? É para isso e por isso que você está deixando de ser peregrino para se tornar um mago. Eu gosto dessa ideia de níveis apenas para que você compreenda que eu não posso, por exemplo, pegar uma criança de
3 anos de idade dizer, bora, dirige o carro. Não, ela vai passar por um processo evolutivo, a consciência dela, o corpo dela vai mudando. Assim você também. Já saiu de peregrinação, está passando por todo esse processo dentro do Ouroboros aqui. E aí vai entrar no processo da escola da alquimista, onde você vai entrar no nível profundo de iniciado, nível iniciático mesmo, estudo profundo. Aí vai para o nível de alquimista, vai para o nível de mago. Assim você vai expandindo e você vai percebendo que, ao longo das aulas que você assiste, crenças, assim como nesse sonho de Giordano Bruno, a flecha, que é você ali, consciência, aquela flecha, ela pode bater em alguma muralha, alguma crença, algum medo, alguma limitação. E você tem que ir lá e retirar, quebrar essa limitação e passar por cima dela e continuar os seus estudos. Então é um processo, a expansão. As dimensões da consciência são infinitas. Porém, essas muralhas psicológicas, que são as crenças e os paradigmas, elas dão a aparência de que a consciência é limitada, mas a consciência não é. E você está aqui para descobrir isso e para quebrar esses limites e expandir cada vez mais. Te vejo na nossa próxima aula.